A tendência ao pecado, todos somos iguais? O pecado é uma realidade na vida de todos os seres humanos. Desde a queda de Adão e Eva, a natureza humana carrega essa inclinação para desobedecer a Deus, seja de forma voluntária ou involuntária. Neste vídeo vamos abordar a tendência ao pecado que todos nós temos e responder a uma pergunta que muitos fazem. Eu até vi já alguns vídeos aqui na plataforma do YouTube sobre mulheres evangélicas serem piores do que as que estão no mundo. Então vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Será que isso é verdade? Essa questão do comportamento? Já deixa seu like, curte, comenta e compartilha e vamos ao vídeo. A resposta para essa pergunta nos leva a um entendimento mais profundo da natureza do pecado e da graça de Deus. A verdade é que toda mulher, independente de ser cristã ou não, tem a mesma inclinação para pecar. Não existe uma estatística social sobre essa questão de a mulher, por ser cristã, que já cometeu vários pecados, que andou no mundo, agora por estar na igreja, ela no caso vai ter apenas aquela aparência e aquele falso comportamento de pseudo-cristã. A diferença está no compromisso que cada pessoa tem com Deus e na busca pela santificação. Não há um grupo de mulheres que seja naturalmente mais ou menos pecadora do que a outra, pois todas foram atingidas pela mesma natureza caída. Vamos falar também agora sobre a natureza pecaminosa da humanidade. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Isso significa que ninguém está isento da tendência ao pecado, ou seja, homem ou mulher, evangélico ou não. O pecado se manifesta de diversas formas: pensamentos impuros, mentiras, inveja, orgulho, ira e muitos outros comportamentos que nos afastam da santidade de Deus. É importante entender que pecamos tanto de forma voluntária quanto involuntária, ou seja, ou praticando o pecado na prática mesmo, no ato, adulterando, por exemplo, ou batendo e agredindo alguém, ou involuntário no pensamento, no desejo, a ira, a raiva ou às vezes desejos sexuais dessa natureza também são pecados involuntários. Muitas vezes caímos em erros sem perceber, pois nossa natureza nos leva a isso. Outras vezes escolhemos conscientemente caminhos que sabemos que não agrada a Deus. Em ambos os casos, precisamos do perdão e da transformação que só Jesus pode oferecer. As mulheres evangélicas são piores que as mulheres do mundo? Muitas pessoas julgam que algumas mulheres, pelo fato de se declararem cristãs, deveriam ser moralmente superiores. Porém, a verdade é que todas enfrentam lutas e desafios semelhantes na carne. A única diferença entre uma mulher cristã e uma que não tem fé é o desejo de viver conforme os princípios de Deus. Isso não significa que as evangélicas sejam perfeitas ou que nunca caiam em pecado, mas sim que há uma busca pela transformação e pelo arrependimento. A Bíblia nos alerta para não cairmos no erro de julgar os outros de forma errada. Em Lucas capítulo 6, versículo 37, Jesus diz: "Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados." Ou seja, ao invés de questionarmos quem peca mais, devemos refletir sobre nossa própria vida e nos esforçarmos para sermos melhores diante de Deus. Porém, como vencer a tendência ao pecado? O pecado é um desafio para todos, porém Deus nos dá as ferramentas para vencê-lo. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos e o arrependimento genuíno são caminhos para lutar contra a natureza pecaminosa. Além disso, devemos lembrar que a salvação não é baseada em nossas obras, mas na graça de Deus. Se você sente que tem lutado contra o pecado e precisa de forças para mudar, lembre-se de que Deus está sempre pronto para perdoar e transformar. A luta contra o pecado é contínua, mas com Cristo ao nosso lado podemos caminhar na direção certa. Se gostou desse tema, curte o vídeo por gentileza, compartilhe e comenta a sua opinião sobre essa questão de ser cristão ou não, pois todos estão debaixo do poder do pecado. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, esse pecado contaminou toda a raça humana, independente de ser homem ou mulher cristã ou não. Tanto as mulheres evangélicas cristãs, que fazem parte do evangelho da denominação cristã,
elas também sofrem as tentações semelhantes às mulheres que ainda não se converteram. Porém, a diferença é que muitas têm ciência e conhecimento do Evangelho, apesar de também as que não se converteram têm conhecimento da Bíblia e do Evangelho, devido aos absolutos morais, um senso, a ética ou moral do que é certo e errado. Todo ser humano tem a base do que é certo e errado. Porém, o que você acha desse vídeo? Deixa aqui abaixo nos comentários, inscreve-se no nosso canal e vem nos apoiar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.